Queridos, seja bem-vindo a mais um programa Pensando Juntos. Hoje nós estaremos comentando acerca do chamado. Qual é o teu chamado? No livro de Jonas, nós estaremos refletindo acerca do chamado que Deus faz para os seus servos. E hoje conosco está Pastor Patrício, que vai estar nos ajudando, e também a pastora Lúcia, que estará aqui comentando, ajudando para que a gente tenha uma amplitude das Sagradas Escrituras. Então, fique aí, porque nós estamos pensando juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento: Casa do Bolo Léo Bolos. Deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções, a melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme. Venha ficar em forma conosco. O Shop do Celular lhe oferece o que há de melhor em capas para celulares, tablets, pendrives, carregadores, TV Box, Chrome Clash, caixas de som JBL, películas de vidros, cartões de memória, fones de ouvido e muito mais. Temos ainda fonte para notebooks. Aqui você encontra celulares de várias marcas e modelos. Shop do Celular, na Rua do Carmo, em frente ao Mercado Informal, em Santa Inês. A Bela Casa Materiais para Construções tem o menor preço e as melhores condições para você que está construindo ou reformando. Pense como sua casa vai ficar muito mais bonita. E não esqueça de comprar na Bela Casa Materiais para Construções. Aqui você vai encontrar tijolos, telhas, areia, britas, materiais elétricos e hidráulico. Bela Casa, na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Sabac, em Santa Inês. Fone 3653-7300. Muito bem, meus irmãos, nós estamos de volta com o programa Pensando Juntos, e o tema que nós estaremos comentando nesta oportunidade será: qual é o teu chamado? E se encontra no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1. Você que está aí nos assistindo, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Capítulo 1, o versículo de número 1 e o versículo de número 2 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pastor Patrício, a gente observa que depois que Deus ele dá uma ordem, ele faz o chamado a este profeta, a gente vê que o profeta, na verdade, ele tema com Deus. Eu quero dizer para você, cumprimentar a todos com a paz e dizer, pastor Marcelo, que essa ação do profeta, ela vem se repetindo nos dias de hoje, né? Tem gente que realmente está teimando com Deus. Talvez você que está aí do outro lado esteja teimando com Deus a respeito do seu chamado. Eu até digo para você que eu fui um desses que passei um certo tempo teimando com Deus. Só que no caso de Jonas, né, a gente vê essa história linda e maravilhosa, que é verídica, que está registrada na Sagrada Escritura, e a gente vê que quando Deus chama alguém, é porque ele já tem uma missão reservada para aquela pessoa. Então o chamado não vem sem a missão, né? Então, Jonas tinha uma missão. E é o que eu costumo dizer, que quem realmente precisava ali, a necessidade, estava em Jonas, não na cidade de Nínive. Olha, então, digo isso. Pastor Patrício, a gente observa que nas suas palavras, na verdade, que quem precisava de Nínive era Jonas, e não Jonas de Nínive. Ou seja, Jonas precisava de Nínive. Isso. E não Nínive de Jonas. Pastora Lúcia, qual é o seu chamado? Às vezes eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Pastores, não é fácil. Às vezes a gente acha bonito alguém ser chamado, fazer a obra do Senhor, mas na hora que é a gente, que o chamado vem, que a gente ouve a voz do Senhor
e ele diz, vai, vem aquele certo medo, aquele certo receio de fazer, né? E muitas das vezes vem a questão de, será que eu sou capaz? Será que eu estou preparado? Né? Mas quando o Senhor, Ele nos chama, o Senhor, Ele nos capacita. Ele já sabe a nossa capacidade, Ele vai nos usar segundo a nossa capacidade. Né? E o Senhor via que Jonas era capaz, sim, de ir e fazer a obra de Deus. Só que tinha aquela questão que o povo da Síria, eles eram maus. E eles não apenas matavam, mas eles eram conhecidos pelo modo de matar, torturava mesmo. Então aquilo ali causava um certo medo, um certo receio, e ele fugiu. Em vez de ir para um lado, foi para o outro. Pastor Patrícia, interessante do que a pastora Lúcia ela acabou de comentar, que de fato, quando a gente olha o contexto histórico da questão dos ninivitas, eram pessoas violentas que matavam os profetas, os reis, matavam os sacerdotes, e com certeza Jonas foi alguém que viu muitas vezes isso acontecendo ali na terra dele. Então, para ele existia um certo rancor, sabe? Com certeza. Dentro dessa questão, pastor, eu quero até colocar aqui uma questão assim. Há aqueles, né, para você que está em casa, os irmãos pastores que estão aqui, há aqueles que se entregam ao seu chamado e dão ouvidos logo de primeira, mas tem esses que ficam com isso, né, rejeitando o seu chamado ali, teimando com Deus, como o Senhor falou. Eu fui um deles, paguei meu preço, né, por isso, por evitar assumir a obra do Senhor quando Ele me chamou, né? Tive problemas na minha família que hoje eu entendo que foi para chamar a minha atenção. Deus tem o seu jeito de trabalhar com o homem. Jonas foi botar ele no vento da baleia e dizer assim, ó, eu te mandei para lá, não foi para cá. Então Deus tem o seu jeito. Então eu percebo que tem pessoas que assumem de cara o seu chamado, e tem pessoas que teimam com Deus e tentam rejeitar esse chamado. Então, assim, no caso de Jonas, ele tinha uma desculpa. Ele tinha. Como a pastora Lúcia falou, né? E usando o que a pastora Lúcia falou, é uma coisa interessante de se observar, como o senhor mesmo falou, no contexto histórico, a gente vai ver que o profeta, ele tinha um certo, digamos assim, um certo rancor por tanta maldade, por tanta atrocidade. Alguns até diz que se eu não for, eles morrem. Porque eles têm tempo determinado, 40 dias. Isso, e é por isso mesmo que eu digo, Jonas precisava de Nínive para mudar essa questão dentro do seu coração. Olha que Deus trabalha tanto na nação, naquela nação. Isso. Mas ao mesmo tempo, Deus está trabalhando na vida do profeta. Na vida do profeta. Aliviando aquilo que estava dentro dele, né? A gente sabe que o profeta nada mais é do que um homem de vida casta em oração, dedicado a Deus, para fazer a obra de Deus, levar a mensagem de Deus, mas que também a gente não pode esquecer que ele é homem também. Com certeza. É interessante, queridos, vocês que estão nos assistindo, e eu quero falar aqui para os nossos pastores que estão comentando conosco, nos ajudando, é que Jonas, ele se apega com a planta. É interessante isso, que quando Deus envia o bicho e come aquela planta, ele fica ali meio que zangado, porque aquela planta ali não está mais naquele lugar, mas não se apegou com a salvação do povo em que Deus de fato queria salvar. E como o pastor estava falando, ele, quer dizer, aquele povo, ele precisava de ouvir a palavra de Deus antes de ser dizimado. E para isso Deus queria usar alguém, e foi escolhido ele. E talvez Deus também, ele tem um chamado na tua vida, você tem sido escolhido para fazer a obra de Deus, levar a palavra de Deus, e às vezes você questiona, mas será que vão me ouvir? Será que
esta pessoa merece o perdão, merece viver. Essa situação que estava rolando ali no coração de Jonas. Isso, mas todos merecem uma chance, todos merecem uma oportunidade. Como o Senhor diz assim, eu não vou ter compaixão, quer dizer, tu teve compaixão de um zimbro, de uma planta, que tu não plantou, tu não se cuidou, né? E quer dizer que eu não vou ter cuidado, né? Pena de muitas pessoas. Então, aí a gente vê, né, pastor Marcelo, pastora Lúcia, você que está em casa, a gente vê a situação da grande misericórdia do Senhor, né? Com certeza. O salmista vai dizer, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Verdade. Então, por quê? Porque essa situação, né, a gente vê que toda a Escritura, Deus está sempre nos chamando ao arrependimento. E ele estava levando Jonas lá para pregar para esse povo, para chamar o povo para o arrependimento. Pastor Patrício, não fica assim um exemplo, um ensino para a gente, que às vezes a gente talvez pode até pensar que certos tipos de pessoa, por ser violento, pessoas hoje que vivem na sociedade, a gente acha que não merece salvação. Eu vou dar um exemplo aqui, que com certeza no tempo lá em Israel, muitos achavam, até o Ananias, quando Deus vai falar com ele, era Saulo. Senhor, esse homem tem feito tanta coisa aqui entre nós, e Deus disse que ele seria um vaso escolhido. Não fica assim um ensino para a gente? Com certeza. É a forma do Senhor trabalhar, né? Ele diz que ele confunde, ele usa o pequeno para confundir o grande, ele usa o louco para confundir o sábio. E essas coisas a gente vai sempre estar encontrando nas Escrituras Sagradas. Mas é como a pastora Lúcia falou, a misericórdia do Senhor estava sobre aquele povo. E o profeta não estava sentindo a misericórdia de Deus por aquele povo. Então segura aí, pastores, porque o assunto está ótimo, mas você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já já, nós estamos pensando juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento, Casa do Bolo Léo Bolos, deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções, a melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme, venha ficar em forma conosco. Ao amanhecer, você que quer saborear aquele delicioso café da manhã, então venha para Panificador e Restaurante Medeiros. Além de você tomar aquele delicioso café da manhã, a Panificador e Restaurante Medeiros lhe oferece uma grande variedade na culinária. Self-service por apenas R$10. Então, você está esperando o quê? Venha almoçar na Panificadora e Restaurante Medeiros. Panificador e Restaurante Medeiros, nas Laranjeiras, em Santa Inês. Suas viagens para São Luís ficam muito mais tranquilas e seguras quando você escolhe um transporte de qualidade. E o melhor transporte é com a Alex Viagens. Saída todos os dias às 5 da manhã com destino à capital. E retorno a partir das 13 horas em direção a Santa Inês. Na van do Alex você tem acesso à internet, som, DVD, ar-condicionado e bancos reclináveis para o seu maior conforto. Além de ter a certeza que vai chegar em segurança ao seu destino. E ainda podendo lhe apanhar em sua casa ou onde preferir. Reserve sua passagem pelos fones 98115-3829. 98713-1495, 99162-2573. Alex Viagens, transporte de passageiros, encomendas e turismo. À beira do caminho eu estava ali, humilhado, sem minha visão, na escuridão eu vivi ali. À beira do caminho era eu e a solidão, ninguém me estendia a mão. À beira do caminho eu conheci a humilhação. Na beira do caminho ninguém me abraçava, amigos não me convidavam. À beira do caminho, quantas noites sozinho eu chorava. Escute. Mas um dia ele por ali passou, o filho de Davi ouviu meu clamor, parou, me curou, e minha visão ele restaurou.
Da beira do caminho ele me tirou, da beira do caminho ele me arrancou. Hoje no caminho com o filho de Davi eu estou. Hoje no caminho com ele eu estou. Hoje no caminho é só louvor. Hoje no caminho com o filho de Davi é só louvor. Oh, oh. Na, 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 na. Mas um dia ele por ali passou. O filho de Davi ouviu o meu clamor, parou, me curou, e minha visão ele restaurou. À beira do caminho ele me tirou, da beira do caminho ele me arrancou. Hoje no caminho com o filho de Davi eu estou. Hoje no caminho ele me curou, hoje no caminho ele me restaurou. Hoje no caminho o filho de Davi é só louvor. Um abraço a todos os amigos aí do programa Pensando Junto. Muito bem, queridos, nós estamos de volta com o programa Pensando Juntos. E o tema a qual nós estamos abordando hoje é: qual é o teu chamado? Você foi chamado por Deus. E quando, pastores, a gente observa o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Roma, pastora Lúcia, e Paulo ele vai dizer que ele é servo de Cristo. Ele vai dizer que foi chamado por Cristo, era apóstolo na época, né? O Paulo. Isso. Mas todavia ele tinha um foco. Para que ele era chamado? E ele vai deixar muito claro que ele foi chamado para pregar o evangelho do nosso Senhor. Verdade, toda a igreja do Senhor, eu digo, é uma ordem imperativa. Até mesmo quando o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quando ele falou isso, ele não disse só para umas certas pessoas de dentro da igreja, mas ele disse para toda a igreja dele, todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Agora é dever nosso levar este evangelho, e foi para isso que nós fomos chamados, como adoradores, como testemunha de Jesus Cristo, como profetas, para pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam ouvir. O Senhor diz que é para ir até os confins da terra. Amém. Agora, pastora Lúcia, dentro do que você tem falado, eu me volto aqui ao pastor Patrício. Pastor Patrício, fica muito claro pelas escrituras que nós fomos chamados para pregar o evangelho. Mas o próprio Paulo vai dizer que já tinha alguns, lá em Gálatas, e em outras igrejas, que ao invés de pregar o evangelho como ele é, já tinha deturpado esse evangelho. Isso é verídico, pastor Marcelo. E para você que está em casa, eu quero dizer que essa problemática na igreja, ela já perpetua muitos anos, né? A gente vai ver que há sempre pessoas querendo mudar a doutrina de Cristo. Com certeza. Há sempre pessoas querendo modificar, introduzir filosofias, axiologias, ideologias, misturando o Evangelho de Cristo. Mas, em relação ao chamado, e hoje nós estamos tratando sobre a doutrina de Cristo, aquilo que Ele nos chamou para pregar, não é isso? Se tem esse chamado, você que está em casa, você pode ter certeza, todos nós somos chamados para pregar esse evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus, a qual Jesus trouxe. Eu quero ler um texto que está aqui no livro de Lucas, né? Capítulo 14, no verso 26, que diz assim, ó: se alguém vier para mim, aqui está nessa minha tradução, dessa Bíblia, se alguém vier para mim e não abandonar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, por amor de mim, não pode ser chamado de meu discípulo. Então aqui, pastora,
existe um chamado bem assim, hoje para a nossa vida, assim, difícil. Porque a forma com que Jesus coloca o chamado aqui nesse texto é uma forma de dizer assim, olha, o primeiro lugar da tua vida é meu. É a prioridade. A tua prioridade é o Evangelho, é a pregação. Então assim, até às vezes a gente mesmo, eu digo comigo que às vezes a gente tem alguns desvios, como Jonas no meio do caminho, porque Jesus nos chamou unicamente, exclusivamente para pregar o Evangelho, e ele não disse aqui só o pastor, só o diácono, só os presbíteros, não, ele está dizendo que todo aquele que crê nele, todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador, tem essa responsabilidade desse chamado de viver uma vida para manifestar que Cristo realmente é o Senhor da sua vida. Por isso mesmo, eu acho muito lindo quando Jesus diz assim, olha, se você não deixar pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, por amor de mim, pastor, ele está mandando a gente abandonar esse povo? Não. Ele está colocando ali como ele sendo o primeiro lugar de nossa vida. Não está mandando nós abandonar, até mesmo porque nós temos que dar exemplos de cristão dentro da nossa casa, porque a obra do nosso chamado, meu querido e minha querida, começa dentro do nosso lar. Não adianta nada a gente pegar essa palavra linda e maravilhosa, ler ela bastante, viu, pastor? Pregar para multidões. Falar para as pessoas e não viver ela. Porque nós seremos assim como aquele velho hipócrita. Por fora somos bonitos como um túmulo, mas no nosso interior é cheio de podridão. Então o chamado tem um preço, e Jesus mostrou qual é o preço. O preço é nós colocarmos ele na nossa vida em primeiro lugar, em todas as áreas. Nós não devemos nos deter por coisas desse mundo. Na verdade, o Senhor está dizendo que nós temos que colocar este chamado como prioridade, que é o que o profeta Jonas deveria ter feito. Mas engraçado é que Deus, né, pastora Lúcia, por mais que ele quis correr do chamado, Deus providencia aquela situação, porque Deus está no controle ali de tudo. Deus está no controle ali da ventania. Isso. Deus está no controle ali daqueles marinheiros, ali daquele mar, e até do peixe grande, né, que nós chamamos de baleia, mas a Bíblia chama de peixe grande, para engolir o profeta e dizer, olha, eu vou te ensinar de novo, vai para Nínive e prega a minha palavra. E quando a gente nega esse chamado, a gente dá as costas, aquilo que aconteceu com Jonas, vai acontecer também na nossa vida. Ele, em vez de ir a Nínive, ele desceu a Jope, né? E ele desceu ao navio, do navio ele desceu ao porão, do porão ele desceu às águas, e das águas ele desceu ao ventre do peixe, e depois ele foi vomitado. Cada vez que você foge da chamada, você vai descer mais e mais ainda, a chegar a um ponto terrível, né? Ainda bem que ele, no ventre daquele peixe, ele clamou, ele fez um voto com o Senhor, que não era necessário nem ele ter feito aquele voto, se ele tivesse obedecido de primeira. Mas foi necessário ele fazer aquele voto, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, né? Ele clamou do ventre daquele peixe. E talvez você está vivendo uma situação que parece que você está no ventre do peixe. E o que eu quero te dizer, talvez é o chamado, que você não está dando prioridade ao teu chamado. E muitas coisas ruins estão acontecendo com a tua vida. Mas clama ao Senhor, desça, vai fazer a obra do Senhor, aquilo pelo qual Ele tem te chamado, e você vai ver a mudança na tua vida. E aquele que parecia ser impossível, que ele achava que ninguém ia ouvir ele, quando ele chegou ao caminho de 3 dias, ele fez dentro de um dia ali em Nínive, e ele foi ouvido. Pessoas que tu pensa que não vão te ouvir sim, porque quando o Senhor manda, ele se responsabiliza. E não fuja, meu amado. Sabe aonde foi que Deus me chamou? Que Deus tratou comigo?
lá no Hospital do Câncer Aldenora Belo, em São Luís, lá naquela cama Deus tratou comigo. Não espere Deus tratar contigo numa cama de hospital para que tu vai fazer a obra de Deus, mas faça logo, antes que Ele te coloque na tripa fina do peixe. Olha, pastor Patrício, eu acredito que tem que ter uma consciência de toda a igreja, daqueles que foram chamados de fato. Primeiro, nós temos que entender que nós fomos chamados por um Senhor, que é Cristo Jesus. Positivo. E se nós fomos chamados por Ele, nós, de fato, somos servo dEle. Agora, pastor Patrício, se de repente um carteiro, ele vai entregar uma carta na minha casa, e ele, no meio da caminhada, ele vai modificando aquela mensagem e chega na minha casa entregando ela de outra forma, na verdade, ele deturpou a mensagem. Com certeza. Então, se somos servos de Cristo, nós temos que entregar o que Ele mandou de fato. É o que eu sempre digo e eu costumo sempre estar batendo nessa mesma tecla. O chamado veio para que eu e você, a gente viesse pregar esse evangelho. Pedro não tinha uma doutrina. Paulo não tinha uma doutrina. João não tinha uma doutrina. Eles não eram detentores de uma doutrina. Não era a doutrina deles. Eles promulgavam, ou seja, tornava público como testemunhas o evangelho que Cristo trouxe e ensinou. Então, todas as vezes que a gente altera as escrituras para a gente poder ter uma forma de comodidade, até mesmo para com o nosso próprio apaziguar, né? Nós estamos fazendo isso que você falou. O carteiro está alterando a mensagem que lhe foi passada. Então, assim, o chamado é para nós pegarmos a doutrina de Cristo, né? Uma doutrina limpa, sem nenhum tipo de ação do homem, mas sendo simplesmente a doutrina da salvação, né? E o próprio Cristo se responsabiliza por isso, né? Ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morto esteja, vai viver. Com certeza. Queridos, nós estamos encerrando o programa, mas eu queria deixar aqui as considerações finais com a pastora Lúcia, após o pastor Patrício. Em poucas palavras, pastora Lúcia. Eu quero dizer para você, não fuja mais. Para que foi que Deus te chamou? Qual o teu chamado? Não vai fazer outra coisa que o Senhor não te mandou. Vai trabalhar naquilo que Ele tem te chamado para fazer. Deixa de fugir. O Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então volte e pratique as primeiras obras pela qual o Senhor te chamou para praticar. E que Deus venha te abençoar mais e mais ainda. Pastor Patrício. Amém. Em poucas palavras, eu quero deixar bem claro para você em casa: não desista do chamado, não rejeite o seu chamado enquanto há tempo. Não queira ir parar no ventre do peixe. Eu quero aqui encerrar dizendo que o apóstolo Paulo, quando foi ter com a igreja de Corinto, ele não foi com palavra persuasiva, ou seja, com filosofias vãs, mas pregou a cruz de Cristo, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós estamos encerrando o programa porque nós, na verdade, estamos pensando juntos.